Ó doce nome de Jesus. Bem, irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso trimestre, né? Estou um pouco afônico aí, mas são coisas mesmo de quem está sujeito às dificuldades da vida, né? Os peregrinos na terra aí está sujeito aí às adversidades. Mas hoje nós vamos tratar aqui, a lição de número 10, já fizemos as leituras preliminares, já vimos aí do que se trata, com certeza os irmãos já tiveram contato com a lição, já se debruçaram aí, e é muito importante fazermos isso, né, de antemão, antes de chegarmos aqui, estudarmos, procurarmos ali nos aprofundar no assunto, porque fazendo assim, dia após dia, domingo após domingo, cada assunto que vai sendo tratado, quanto mais nós nos aprofundamos, nos aplicamos em conhecer, maior será o cabedal de conhecimento que a gente vai adquirindo, e tudo isso vai fazer muita diferença na nossa vida, na nossa espiritualidade, porque quanto mais nós conhecemos de Deus, da palavra de Deus, mais nós crescemos, né? De certa forma, mais nós crescemos. Então, hoje nós vamos aqui tratar sobre o plano de livramento e o papel de Esther nesse plano. E nós já temos aí visto, né, nas lições anteriores, todo um arranjo feito no sentido aí de prejudicar o povo de Deus, toda uma maquinação, né, realizada aí no sentido de prejudicar o povo de Deus. E agora nós vimos isso de uma forma superficial, obviamente, mas agora nós começaremos a ver riquezas de detalhes, né? Essas próximas lições vão estar aí mostrando como essas coisas se deram, o que Amã, que era o maior interessado, né? Claro, de certa forma influenciado pelo diabo, o que ele fez, qual foi a estratégia dele e como Deus, que muito embora não apareça aqui o seu nome, como já dissemos nesse livro, como Deus interviu e mudou aquilo que era maldição em bênção, né? Então hoje nós vamos ver aqui o começo dessa saga vivida por Esther, por Mardoqueu e pelo povo judeu. E é uma história de fé, uma história muito interessante que traz lições ricas, né, para nós, certo? A introdução aqui tem uma expressão do comentarista que me chamou a atenção e eu gostaria de começar refletindo exatamente sobre isso que ele colocou aqui. Ele fala assim, olha, o decreto do rei estava assinado, a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias, o dia da matança estava definido. Então nós temos aqui um decreto que continha uma sentença e já tinha uma data marcada para que essa sentença fosse aplicada. E aí nós conhecemos a história, sabemos que esse decreto tratava-se do extermínio do povo judeu, e a data marcada para esse extermínio seria no dia 13 do mês de Adar, que no calendário judaico é o último mês do ano. Mas traçando um paralelo com o nosso calendário, o calendário que a gente utiliza, esse mês de Adar fica mais ou menos ali no mês de março, né? Numa correspondência com o nosso calendário. Pois é, uma coisa interessante. Dizem aí, né? Dizem que foi exatamente nesse. Mas algumas pessoas associam aí, já que o Clay entrou nesse mérito aí,
Algumas pessoas associam o 13 com o número do azar. Muitas vezes a gente já viu isso aí no meio popular, né? O 13 sendo representado como o número do azar, muita gente associa isso exatamente a esse episódio aí da Bíblia, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai ver em alguns momentos essa associação. É apenas uma associação, curiosidade, mas é interessante que esse decreto ele iria se cumprir no dia 13 do mês de Adar, mas quando ele foi assinado, quando ele foi ali tornado público, foi no dia 13 do mês de Nissan, né? Ou seja, o mês de Nissan, ele representa no nosso calendário o mês de abril, mais ou menos. Então, ele foi escrito aqui no mês, vamos trazendo para a nossa realidade, ele foi escrito no mês de abril, certo? Foi promulgado, foi tornado conhecido no mês de abril, e ele seria efetivado, aquela sentença que continha, que estava naquele decreto, seria efetuada no dia 13 do mês de Adar. Então, 11 meses após, né? De abril até março do ano seguinte. E outro detalhe aqui interessante nisso tudo é que aquele decreto ele foi assinado e mandado para frente no dia 13 de abril, e no dia 14 de abril os judeus comemoravam a Páscoa, né? Acho que comemoram até hoje, né? No dia 14 do mês Nissan, é o dia oficial de comemoração da Páscoa. Então, no dia 13 foi liberado esse decreto, e aí começou a contagem de 11 meses até que houvesse esse extermínio de todo o povo judeu. E muito embora a data da morte de todos os judeus estivesse já marcada, nós podemos perceber que antes mesmo de chegar esse dia, o povo judeu já começou a viver muitas dificuldades ali no contexto. Porque imaginem vocês, aquele povo judeu, a partir daquele momento, ele passou a ser conhecido em todo o Império Persa como um povo inimigo do rei. Se o rei ele faz um decreto ali, sentenciando à morte aquele povo, então tudo a partir de então começaria a ficar difícil para aquele povo, né? A vida, mesmo sabendo que mais tarde viria o mais extremo, que era a morte, mas antes disso, as dificuldades já começaram ali, rejeição, né? Ninguém queria mais se relacionar, provavelmente, com os judeus, porque sabendo que ao se relacionar com os judeus, de alguma forma estaria ali trazendo uma insatisfação para o rei, porque se o rei deu uma sentença de morte, então aquele povo era persona não grata naquele lugar. Então, as alianças, os acordos, tudo começou a ficar abalado ali por conta daquele decreto, né? Então, já começou ali um tempo muito difícil. E aí, nós temos aqui alguns posicionamentos, né? A pergunta que nós começamos aqui, ela faz o seguinte, ela diz o seguinte: o que fazer quando o decreto está assinado, a ordem de extermínio já havia chegado e o dia da matança já estava definido? O que fazer, né, diante de uma situação tão extrema, quando já há uma sentença e quando já há uma data marcada para o cumprimento dessa sentença? E é exatamente isso que nós vamos aqui, durante esse momento de reflexão, nós vamos ver aqui a postura de Mardoqueu, de Esther, que de certa forma foi uma postura que fez com que Deus interviesse ali naquela situação. Nem sempre nós nos posicionamos, nem sempre nós tomamos posturas diante das ameaças que estão diante de nós, das dificuldades que estão diante de nós. Nem sempre nós nos posicionamos de forma a atrair a intervenção de Deus. Às vezes nós tomamos escolhas erradas, né? E
acabamos não tendo resultado como gostaríamos. Então, a primeira coisa... Diga. Um detalhe que eu pensei aqui, sabe? O senhor falou em Adão, e tem a Bíblia abriu, né? Sim. Você vê que é uma batalha entre o céu e o inferno, né? Uhum. E a Bíblia foi o primeiro dia que o celebrou a Páscoa, né? A libertação do povo, né? Uhum. Aí Satanás vem com o sistema dele, diga assim, que dia 1º de abril, o mês de abril é o mês da mentira, né? Uhum. Quer dizer que ele quer enganar os incautos para confrontar a palavra de Deus, não é verdade? Verdade. É uma palavra do mistério, é a maléfica de Deus. Tudo isso aí faz parte do... A primeira reação lógica dos judeus seria fugir. Isso aí não relata. É. Mas, na verdade, fugir para onde, né? Porque, veja, essa ordem, ela abrangia todo o império. Que aí é basicamente o mundo conhecido da época, né? Se tivesse, de repente, uma outra nação, outro povo que não fizesse parte do Império Persa, era um povo muito remoto, bem distante. Então, para onde quer que eles fossem ali, eles sempre estariam debaixo das garras do Império Persa. Abrangia 127 províncias, né? Diz o texto bíblico que ia da Índia até a Etiópia. Então, se a gente observar hoje, essa Etiópia aí que o texto bíblico fala não é exatamente a mesma Etiópia de hoje, ou seja, não está, não ocupa o mesmo território. Hoje seria mais ou menos ali o Sudão, o lado norte ali da África, mas por mais que os judeus eles tentassem aí fugir, ficaria muito difícil, né, essa situação. E tem um detalhe em tudo isso também, que aquele decreto, ele veio com uma promessa para todos aqueles que ajudassem o rei, para que aquele decreto fosse cumprido, né? Ou seja, todas as pessoas que se envolvessem naquele decreto e eliminasse ali os judeus, os seus vizinhos, essa pessoa ia receber tanto riquezas que seriam compartilhadas pelo Amã, né? O Amã, ele garantiu que transferiria 10 mil talentos para o povo e para o tesouro do rei. Então, quem ajudasse a cumprir o decreto, ou seja, quem matasse o vizinho que fosse judeu, ele, além de receber um pouco dessa oferta de Amã, ainda tinha a promessa dele também tomar posse de todos os despojos daquele que ele matasse, né? Então, qualquer outro morador ali do império que matasse um judeu teria acesso direito aos despojos, às riquezas, aos bens daquele judeu, daquela família. Então era algo interessante, né? Era algo interessante e que iria favorecer bastante o cumprimento desse decreto, né? E isso trazia ali, aguçava o interesse dos vizinhos dos judeus, né, que não, os não-judeus, aguçava ali o interesse deles. Então a gente vai ver aqui que em meio a essa tragédia, né, que estava armada, que estava já articulada, nós vamos ver como Deus ele transformou tudo isso. E, na verdade, esse decreto ele se deu por conta de e o pastor Arnaldo, né, falou muito bem aqui domingo passado sobre alguns pontos negativos da liderança de Amã e do rei Assuero. E dentre esses pontos, né, tem a questão da cobiça de Amã, quando ele, ao assumir ali, vamos colocar assim, o cargo de primeiro-ministro do império, ele quis receber a reverência, ele quis, né, obrigar a todos a ser reverenciado, e os judeus, eles costumeiramente, eles não se dobravam, não se prostravam diante do homem, né? Não prestava esse tipo de reverência ao homem. Nós conhecemos a história aí dos amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, o que aconteceu com eles, por eles não se dobrarem diante da estátua de Nabucodonosor.
E aqui agora nós temos a questão de Mardoqueu também, quando Mardoqueu, ao não reverenciar Amã como Amã gostaria de ser reverenciado, Amã, então, cheio de ódio, leva ao rei essa proposta aí para publicar aquele decreto. E o rei acabou aceitando, né, e dando o seu anel ali para aquele texto que Amã redigiu. O anel do rei viria como um selo, como uma assinatura real, dando validade àquele decreto. E é interessante que nós temos pelo menos 2 momentos na Bíblia onde a gente vê o anel do rei, o sinete do rei em ação, né? Autenticando um documento e conferindo aí a autoridade para o portador daquele documento. Nós temos a história de Neemias, quando Neemias, indo em direção a Jerusalém, foi enviado pelo rei para trabalhar na reconstrução, né, dos muros, da cidade de Jerusalém. Neemias, ele viu que teria dificuldades para realizar essa obra, por conta de material, de madeira, de tantas coisas necessárias para a construção, mas que lá no contexto de Jerusalém ele não ia ter esse tipo de material. Então o rei, ele escreveu ali um edito, né, uma carta, e carimbou com o seu sinete real, com o seu anel, e a partir de então as portas foram se abrindo para Neemias, aonde ele passava, ele mostrava ali o documento que ele tinha nas mãos, e quando as pessoas viam o sinete do rei ali, o carimbo do anel real, todas as portas se abriam e ele conseguia tudo que precisava. Então, no caso de Neemias, o anel do rei serviu para abrir portas. No caso aqui de Amã, daquele decreto, o anel do rei serviu para começar a fechar as portas para o povo judeu, né? Então foi mais ou menos aí esse o motivo pelo qual Amã trabalhou para que fosse promulgado esse decreto, porque ele tomou conhecimento de que aquele povo específico não se dobrava, não reverenciava, né, o homem como ele gostaria. Então, quando houve a assinatura desse decreto, o que aconteceu? Mardoqueu, ao tomar conhecimento, o texto fala que Mardoqueu, ele se vestiu ali de saco, jogou cinza sobre a cabeça, num sinal de humilhação, né? Ele estava ali muito abalado, angustiado, e aquela cena, aquilo ali já era algo natural no meio do povo judeu. Em todos os momentos de tragédia, o povo judeu se postava dessa forma, em humilhação, se vestindo com roupas de saco, jogando cinza, às vezes se assentando sobre as cinzas para lamentar a sua desgraça, né? E foi exatamente isso que Mardoqueu fez. O comentarista aqui fala que ele não fez isso no sentido de chamar atenção, ele fez isso no sentido real mesmo, né, da dor que ele estava sentindo, para expressar a sua dor, a sua angústia. Mas eu acredito também que houve um certo interesse da parte dele em chamar a atenção, e chamar a atenção principalmente da rainha Esther. Então foi quando ele ali, vestido daquela forma, com um aspecto de quem estava, na verdade, mergulhado numa miséria, ele vai para diante da porta do rei, na praça que ficava diante da porta do rei, e ali ele permanece até que chega ao conhecimento de Esther aquilo que ele estava fazendo. E aí Esther manda alguém levar roupa, né? Manda o criado lá levar roupa para Mardoqueu, e Mardoqueu não aceita porque aquilo era proposital, ele queria permanecer daquele jeito. E aí começa toda a saga, né? Quando Esther pergunta o que está acontecendo, Mardoqueu manda uma cópia do decreto para ela, e ela, ao tomar conhecimento daquilo, né, e ao tomar conhecimento da recomendação de Mardoqueu para ir falar com o rei, Esther, ela fala que não era assim tão fácil, porque ninguém
que de repente se apresentasse ali no pátio interior, próximo à Câmara do Rei, ninguém que chegasse ali sobreviveria sem ter sido chamado pelo rei, a menos que o rei estendesse o seu cetro, né, como um sinal de beneficência, de benevolência para com aquela pessoa. E aí Naamã, tem nada a ver com Naamã. E aí Mardoqueu ele manda um outro recado, dizendo assim, olha, e aí nós temos aqui no nosso texto áureo, o verso 13 e o verso 14, né, as palavras de Mardoqueu, quando ele diz assim, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Então, Mardoqueu ele estava aqui dando lucidez, trazendo lucidez e clareando aqui a mente da rainha Esther, porque provavelmente ele percebeu que a Esther achava que mesmo com toda aquela ameaça, ela, por ocupar a posição que ocupava, por estar no lugar que estava, ela seria livre aí dessa sentença, né? E nós percebemos que a percepção, a sensibilidade de Mardoqueu e o conhecimento que ele tinha acerca das coisas de Deus. Mardoqueu, quando ele fala assim, olha, de outra parte, né, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus, ele está dizendo que ele não tinha dúvidas de que aquilo que Amã tinha projetado, aquele decreto de morte, não iria se realizar. Ele tinha certeza disso. Ele conhecia o Deus que ele servia e ele sabia muito bem que o desfecho, né, que a vida do povo judeu não se encerraria, a raça dos judeus não seria dizimada ou exterminada naquele momento. Ele conhecia a história e sabia que havia muita coisa ainda pela frente no que diz respeito a esse povo. Então ele falou, olha, se você não fizer a sua parte, não tem problema. Deus vai mandar livramento de outra parte, alguém vai se levantar e não vai haver esse genocídio, não vai haver esse extermínio. Isso mostra-se, existe até uma frase muito interessante de Billy Graham, quando Billy Graham, em uma das suas pregações, ele diz assim, olha, eu li o último versículo da Bíblia e eu sei que vai dar tudo certo, né? Eu li o último versículo da Bíblia, ou seja, eu tenho certeza de que, por mais que vivamos ameaças aqui, por mais que a gente passe por dificuldades aqui e agora, eu sei a história, eu li o último versículo e sei que a história, o fim não é exatamente esse. Então, esse era o mesmo sentimento que tinha no coração de Mardoqueu. Ele tinha certeza que não se acabaria ali, né? Não se encerraria ali. Então, queridos, aqui, quando Esther ela toma conhecimento dessa exortação de Mardoqueu, ela então propõe ali que houvesse um jejum coletivo, que Mardoqueu ali divulgasse um tempo de jejum, ela também estaria jejuando por 3 dias, todos os judeus ali de Suzã deveriam jejuar, porque ela iria se apresentar ao rei. E aí, agora, tomada de convicção, de entendimento acerca da sua missão, ela declarou, se eu perecer, pereço. Né? E é muito interessante uma frase que eu ouvi uma certa vez e eu guardo comigo até hoje. Essa frase ela diz o seguinte, antes de nós falarmos de Deus para o pecador, é fundamental nós falarmos do pecador para Deus. Então eu vou repetir para a gente. Antes de nós falarmos de Deus para o pecador, é fundamental nós falarmos do pecador
para Deus. E qual a moral dessa história aí? Bem, quando eu me dedico a, antes de falar de Deus para o pecador, eu primeiro levo o pecador para Deus através da oração, existe uma possibilidade enorme de, ao estar orando e intercedendo por aquele pecador ali diante de Deus, Deus então trabalhar no coração desse pecador e fazer com que todas as estruturas de incredulidade, toda a cegueira espiritual, todas as barreiras que de repente possam estar ali na vida daquele pecador e que de alguma forma possam embaçar ou embaraçar o entendimento, né, o recebimento ali da palavra, quando eu primeiro levo para Deus o coração desse pecador, então Deus, ao trabalhar no coração desse pecador e ao remover do coração desse pecador, do entendimento desse pecador, tudo o que pode se opor ao Evangelho, a partir de aí o caminho fica mais facilitado, né? O caminho fica mais fácil. Ao passo que, por exemplo, se eu esquecer dessa parte, é claro que Deus é soberano e a gente não está aqui querendo limitar Deus apenas nessa dinâmica de ele só trabalha num coração a partir de uma intercessão. Não é isso. Mas, de repente, se eu tomo a decisão de ir ao pecador, né, para falar de Deus, existe a possibilidade de eu me deparar ali com vários impedimentos, né? Um coração duro, coração de pedra, um coração que na verdade, não consegue alcançar, né, um religioso, e tantas coisas. Se a gente for começar a pontuar aqui, nós vamos ter uma multidão de coisas que são, em potencial, um embaraço para alguém entender a verdade do Evangelho. E só mesmo Deus, para poder remover tudo isso e deixar ali o coração pronto, né, a terra boa para aquela semente cair ali e encontrar um ambiente apropriado e germinar e produzir frutos, né, e continuar aí. Então, olhando para essa ótica aqui, é muito melhor, antes de falar de Deus para o pecador, eu falar do pecador para Deus. Esse ponto de vista, ele pode ser aplicado em qualquer área da vida, em qualquer área da nossa vida. Não apenas no que diz respeito à evangelização, na hora de eu falar de Jesus, na hora de eu pregar para alguém, mas em qualquer área da vida. Nós podemos aplicar isso, né? Antes de nós lidarmos com as circunstâncias da nossa vida, é muito melhor nós recorrermos a Deus, porque aí, a partir disso, nós vamos receber de Deus a estratégia, a sabedoria, o direcionamento para lidarmos com essas questões. Isso é muito melhor do que nós. Imagine só se Esther, ao tomar conhecimento daquele decreto, olhasse para si, na condição de rainha, de esposa do rei, e se levantasse ali e falasse: eu vou agora lá falar com o rei. E metesse o pé na porta, né? Metesse o pé na porta e: rei, é o seguinte, tem um decreto aí e tal. Imagine se essa fosse a postura dela, né? Se ela fosse uma mulher imprudente e ela fizesse um caminho aí que não fosse um caminho de sabedoria. Então, Esther procurou primeiro buscar a presença de Deus, e isso, né? A prudência, a temperança. E como essa verdade aí, ela é uma verdade aplicável a todas as áreas da nossa vida, até nas nossas relações mais básicas, né, do dia a dia, é muito importante, irmãos, nós atentarmos aí para a palavra de Paulo, né, para a recomendação que Paulo deu aos Tessalonicenses, quando ele diz: orai sem cessar. Quando a gente pensa nesse termo orai sem cessar, a ideia é assim, parece ser difícil isso, porque às vezes a nossa concepção de orar é aquele momento que a gente para ali, com toda aquela postura, né, tal, às vezes de joelho e tal, e não tem como você fazer isso sem cessar, fazer isso em todo o tempo e o tempo todo. Mas o orar sem cessar
tem muito a ver exatamente com essa manutenção de um contato, né, com Deus, aonde todas as coisas que a gente, de repente, vá fazer, a gente tenha esse costume de submeter primeiro a Deus. Isso vai nos garantir diversos acertos e diversas vitórias. E isso vai nos livrar de diversos erros e de muitas derrotas. Quanto mais nós submetermos a Deus, né, e nós buscarmos, antes mesmo de tentarmos resolver, se nós consultarmos ao Senhor, e se isso se tornar algo entranhado, né, na nossa essência, se isso fizer parte do nosso jeito de ser, queridos, com certeza a sabedoria vai nos acompanhar, né? A sabedoria vai estar conosco. Então, até no simples ato de repente, nós formos conversar com a esposa sobre alguma coisa que precisa ser consertado, alguma coisa que precisa melhorar, ou no relacionamento, no ambiente da família, até nesse detalhe, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é a gente simplesmente chegar e expor ali a nossa indignação, e expor a nossa insatisfação de qualquer jeito. E outra forma é nós chegarmos e falarmos, Senhor, olha, eu vou conversar com a minha esposa, isso aqui não está bem, né? E preciso tratar disso, mas me dá sabedoria. Enquanto o Senhor me concede sabedoria, vai também no coração dela e já trabalha também para que... E quanto mais a gente trata dessa forma, né, as nossas relações, mais nós vamos ver nós vamos ter êxito, né, nas nossas empreitadas, as coisas vão ser feitas da melhor forma possível. Às vezes, ao aconselhar um filho, ao ir conversar com um patrão, se nós tivermos assim como costume, irmos primeiro a Deus, e não precisa daquela oração, né, aquela oração, é simplesmente quando você mantém a sua comunhão, a sua comunhão com o Senhor saudável, eu não digo que seria desnecessário, porque sempre será importante nós reservarmos alguns momentos da nossa vida, né, para estarmos ali intencionalmente diante de Deus, entre nós e Ele apenas, isso faz parte, mas quando a gente procura manter uma comunhão com o Senhor, esses momentos, eles, apesar de importantes, eles não são tão fundamentais assim, porque se você está a todo tempo em contato com Deus, né, ali submetendo ao Senhor, você está cumprindo o que Paulo disse, orai sem cessar, né? Orai em todo o tempo. Às vezes, por exemplo, alguém tem o costume de começar o dia orando, faz ali uma oração de 30 minutos, 40 minutos, e depois, durante o dia, segue o restante do dia tomando as suas próprias decisões. É claro que não é em vão, não é perdido. Esse tempo que a gente começa ali de manhã conversando com Deus não é perdido. Quanto mais nós estivermos buscando ao Senhor, melhor, tá? Mas não é interessante quando alguém de repente cumpre aquela rotina de manhã e simplesmente é como se tivesse marcado assim na agenda, ó, já fiz isso, né? Para Deus, agora vou viver o meu dia. Eu vejo essa oração inicial da manhã como que se fosse vamos supor assim, quando a gente vai fazer acorda de manhã, normalmente a gente alonga assim, né? Alguém alonga o braço, tal. Você está ali deitado muito tempo e faz um alongamento, apesar de ser bem simples, mas há uma tendência natural da gente fazer um alongamento no corpo para poder começar o dia, e a gente vai passar o resto do dia movimentando aí, né, os membros do corpo. E, na verdade, essa oração da manhã é como se fosse um alongamento, né? Vamos botar assim, espiritual. É um alongamento espiritual. É como se fosse um despertar para aquele dia. É claro que a gente sabe que no reino do Espírito não existe essa coisa de dia e tal, né? Mas é apenas de uma forma figurada. É um alongamento. E a partir desse alongamento, nós vamos começar dar continuidade às atividades, mas sempre
conectados a esse momento. Ele não pode ficar perdido lá no início da manhã e o resto do dia a gente já não entra mais no mérito. Então, durante o dia, a gente faz esse alongamento, é como se fosse assim um bom dia, Espírito Santo, né? Vamos juntos, esteja comigo, vem meu parceiro, com todo respeito, né? Vem comigo nessa parceria, vamos viver esse dia juntos, tal. E durante o dia, como a gente gosta de continuar interagindo com os nossos amigos, com os nossos familiares, a gente tem que continuar interagindo também com o Espírito Santo, com o nosso Deus. E tudo que nós formos fazer, eu vou de casa para a igreja. Eu acredito, irmãos, que não há nenhuma dificuldade, assim, nada que justifique o fato de nós ali, até dirigindo, Senhor, me abençoa nessa minha ida, né? Me livra, repreende os demônios da estrada. Chegar aqui na igreja, Senhor, abençoa aqui esse culto, fala comigo, fala com o teu povo, usa o pregador, que os louvores sejam... Qual é o desgaste que há nisso, né? Qual é a dificuldade que há nisso? Então, isso tem a ver com essa palavra de Paulo do orar sem cessar. E isso tem a ver com aquela frase que nós falamos de antes de fazermos alguma coisa, nós primeiro buscarmos a orientação de Deus. Então, foi exatamente isso que Esther fez. Tudo bem, eu vou fazer, mas primeiro vamos aqui, num tempo de consagração, vamos buscar a direção de Deus. Se eu tiver que perecer, eu pereço, mas eu não farei antes que a gente primeiro converse e entre na presença de Deus. Então, Esther fez aquilo. E aí, irmãos, quando ela decidiu ir lá, se apresentar no pátio interior, depois de ter falado com Deus, depois do povo de Deus ter se humilhado, e a humilhação é fundamental. O apóstolo Pedro, ele já nos convida, né, a humilharmos debaixo da potente mão de Deus para que no tempo ele nos exalte, né, e deixando, né, com ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então a humilhação é fundamental. O próprio Senhor Jesus deu exemplo disso, lá em Filipenses no capítulo 2 também, verso 5, ele mesmo sendo Deus, né, na condição de Deus, ele não se valeu dessa realidade, o fato de ser Deus, e humilhou-se a si mesmo, ele aniquilou, né, se desfez ali naquele momento de toda a sua glória e assumiu a forma de homem. Então é fundamental que haja essa humilhação, mas a humilhação diante da pessoa correta. Né? O próprio Deus, né, segundo a crônica, assim, meu povo, se humilhar. O segredo está aí, né? O segredo está aí. E a humilhação é justamente o bater no peito, é o reconhecimento da nossa incapacidade, da nossa pequenez e da nossa dependência de Deus, né? Do fato de que nem nas coisas mais básicas da vida a gente tem condições de lidar ali da melhor maneira. Porque por mais, irmãos, que a gente tenha muitas experiências, tenha muita vivência, e por mais que as circunstâncias da vida sejam cíclicas, né, meio que repetitivas, a gente vai vivendo e a gente acaba vendo sempre as mesmas coisas, mas em cada uma dessas circunstâncias, mesmo aquelas que a gente já passou por algo parecido, mas mesmo nessas circunstâncias existem nuances diferentes que a gente ainda não teve a oportunidade de lidar com elas. Então, não existe uma situação em que você vá lidar com ela da mesma forma que você lidou com uma semelhante a ela. Se for a mesma estratégia, se for o mesmo direcionamento, é possível que por conta das coisas novas que vão estar presentes, das nuances que vão estar nessa nova circunstância,
é provável que aquela mesma estratégia não dê certo. E como isso acontece? E como a gente, do alto da nossa experiência e até da nossa prepotência, a gente acha que é capaz de lidar com as coisas e a gente vê que o resultado não foi como nós esperávamos. Por quê? Porque tem pinceladas novas nesse desenho, nessa pintura. E aí, para essas coisas novas, não vividas, não experimentadas, nós continuaremos precisando, se quisermos fazer a melhor coisa, continuaremos precisando do direcionamento de Deus. E ele sempre será indispensável, desde as coisas mais básicas até as mais complexas da nossa vida. É fundamental fluirmos, decidirmos, escolhermos, respondermos, agirmos a partir de uma prévia interação com Deus, né? De um contato prévio com Deus. Isso não é coisa de santarrão, isso é coisa de quem reconhece a sua pequenez, reconhece que não se basta, né, em si mesmo, não é capaz e precisa de ajuda. E nós temos o Deus, né, não é nenhum Deus, é o Deus que é misericordioso e está pronto a nos ajudar. Esther, quando ela tomou conhecimento, através daquela palavra bem contundente de Mardoqueu, né? Quem sabe se não foi para esse tempo que você foi levantada, né? Justamente para ser um instrumento nas mãos de Deus. É como se ele estivesse dizendo, não pense que foi por conta da sua beleza, naquele desfile lá, onde as mulheres, as virgens mais belas de toda a Pérsia, de todo o império, se apresentaram diante do rei. Não pense que você era simplesmente a mais bela e por isso, quando a gente olha aqui, irmãos, o próprio texto áureo, ele nos dá várias dicas de que Esther, ela foi favorecida pela graça. Ó, se a gente vê aqui, por exemplo, no próprio texto áureo, Esther capítulo 5, versículo 2, ó. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Então, aquele momento em que Esther, decidida, né, depois de ter ido à presença de Deus, de ter buscado o direcionamento de Deus, ela decidiu então ir à presença do rei. E ela chegou ali no pátio do rei. A Bíblia fala que naquele momento, o rei, ao percebê-la, ela achou graça aos olhos do rei, a ponto do rei estender o cetro para ela tocar na ponta do cetro. Então, foi fundamental, eu não tenho dúvidas disso, que foi fundamental Esther e o povo judeu ir primeiramente a Deus, antes de espernear, antes respeite aqui a expressão, antes de querer dar show, de vir com mimimi, né, com coitadismo, tal, antes de tudo isso, foram à presença de Deus. E quando foram à presença de Deus, aquele rei, o rei Assuero, que provavelmente, ele estava sendo manipulado ali pelo próprio Satanás, porque quando Amã levou aquela proposta, o rei aceitou tranquilamente. Então, havia por trás de todo aquele plano ali, na mente de Amã, havia todo o interesse de Satanás, porque Satanás sempre teve essa gana, essa sede, para exterminar o povo judeu, né? Então, de certa forma, Assuero, o rei Assuero, ele não estava ali puro, né? Puro no sentido assim, ele tinha uma certa influência sobre ele. Então, quando o povo judeu orou a Deus e Esther foi até a presença do rei, esse Deus que recebeu a oração do povo, como o pastor Adoniran falou, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, eu ouvirei. Então esse povo clamou, Deus ouviu e Deus trabalhou no coração do rei Assuero, fazendo com que o coração do rei Assuero estivesse agora inclinado a favorecer Esther.
Não foi Esté por Esté. Não foi Esté pelo fato de ser rainha, porque Vasti também era rainha. E aconteceu o que aconteceu com ela. Né? Esté era rainha? Era. Pronto. E outra coisa, tinha muitas ali. Se Esté fosse reprovada, sai Esté. Próxima, né? Diga aí. Vou fazer um comentário sobre dificuldade de colocar na linha do... Já fiz uma linha do tempo, porque para facilitar o entendimento das coisas, porque as informações são... Se você não colocar numa régua, numa fita métrica, você não se situa. Mas tem umas questões interessantes que foi abordada aqui pelo pastor Arnaldo, no domingo passado, com relação à questão de liderança. Sim. Né, que ele abordou muito bem alguns requisitos que tem que ter na figura do líder, seja ele político, religioso, na família, enfim. Mas tem a questão espiritual, que é mais forte que a questão política. Sim. E essa é a razão de esses relatos estarem aqui, no caso de Ruth também. E lá, como eu tinha falado anteriormente, o Senhor tem uma história eterna com Israel. Na verdade, você vai ler a Bíblia, praticamente tudo que está escrito é um caso de amor mal resolvido entre Deus e o povo de Israel. Isso. Que era o povo escolhido, que para fazer o que não fez, e aí veio para cá, e aí abriu para os gentios, e envolve céu e inferno. E aí você vai vendo que como é que Deus pensa e como é que Deus trabalha. Pelo que eu levantei aqui, a questão de Vasti se deu no terceiro ano, está logo no início do livro de Esther, terceiro ano do reinado de Assuero. Deu esse probleminha com Vasti. Vasti sai de cena, que é assim, o Senhor nunca vai ser pego de surpresa por uma situação negativa. Nunca. Então, esse Deus que alguém diz que aconteceu um fato e Deus chega para fazer uma manutenção corretiva, quando você e tantos outros trabalhou com manutenção preventiva, e quem trabalhava com manutenção preventiva era justamente para evitar de acontecer a corretiva. E antes da manutenção preventiva, criaram a tal de manutenção preditiva, que era para prever a preventiva. Já pensou? Tudo para não chegar, no meu caso era a fábrica de fiação, para não deixar a máquina parar. E Deus trabalha muito com prevenção. Essa prevenção na Bíblia chama-se livramento. Então Deus nunca é pego de surpresa por um fato que ele não sabia que ia acontecer, jamais. Então, o que é que Deus sabe que vai acontecer? Que tem um povo cativo seu, na Pérsia, tem um Assuero, que como todo político e homem, e aqui eu tenho que separar a figura do político, do governante, da figura do homem, porque do jeito que a figura do homem, como político, como líder, ele é manobrado pelos puxa-saco, ele não deveria ser, mas influenciado pelos interesseiros. Tem a figura do homem também, que biblicamente come na mão da mulher. Né? Como se a mulher é sexo frágil. Não. Ela não tem a força física que nós temos. Mas pode prestar atenção aos relatos bíblicos. Esse caso de Assuero e Esté é o sexto caso de um homem que foi influenciado por uma mulher. Algumas influenciaram para o mal, outras para o bem. O caso de Esté influencia para o bem, porque Deus tinha um plano de livramento para Israel. Ninguém sabia que até o terceiro ano, que é quando Vasti sai de cena, e aí começam os preparativos para escolher a Miss Peça. No sétimo ano é que a Esté já é rainha há 3 anos. E quando ela vai à presença do rei, que ele estende o cetro, ela já é rainha. Já tinha passado pelo concurso de beleza. Então, no sétimo ano, ela vai pedir esse favor,
mas o plano só está previsto no 12º ano. Uhum. 12º ano, o mês de Adar, no dia 13 do mês e tal. Uhum. Então, Deus vendo 12 anos antes que aquilo ia acontecer, ele já começa a mexer as pedras do xadrez. Se tem um jogo que Deus joga lá em cima, é xadrez. Ele mexe, ele já sabe quem é Amã, já sabe o que é que vai surgir no coração de Amã, que a palavra diz que a palavra, antes que chegue na sua boca, ele já sabe, e ele já começa a tirar Vasti de cena. Vasti, que já está no 3º ano como rainha, da noite para o dia, acorda com raiva, não quero mais esse negócio para mim, eu não vou à presença do rei, coisa nenhuma, aparece um tal de espírito de empoderamento nela. Ora, se o rei não estende o cetro, a pessoa morre, imagina a mulher que diz que não vai. Acabou-se. Ela vai ter morrido. É. Então, ela sai de cena, acontece todo esse processo ali pelo 4º ano, no 7º ano ela já está como rainha, e já alcança a graça aos olhos do rei, que é uma expressão também, para um livramento que se daria no 12º ano. Uhum. Então, é como a gente diz assim, Deus está no controle de tudo, é verdade. Ezequiel 18 diz assim, todas as almas são... Ele bota para lá, bota para cá, tira de cena, bota de cena. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Verdade. E aí Deus começa a trabalhar 12 anos antes para um livramento que Ele quer dar. E Ele faz isso na nossa vida também. Tem coisas, anote aí, que o Senhor faz na sua vida hoje, e você só vai entender 20 anos depois. Uhum. 20, 25 anos depois. Você vai ter o dissabor de passar 20 anos perguntando ao Senhor por que aquilo aconteceu. E Ele não responde. Aí no tempo certo, ele vê que está tudo sepultado, sacramentado, solidificado, concretado. Aí ele vai dizer, sabe por que foi aquilo? Por causa disso. E tem coisas que ele nunca vai dizer, né? Quando ele diz, então, cuidado dessas perguntas, por que isso, por que aquilo, porque essas perguntas matam. É. Elas matam. E se você não usar a fé, é difícil, por causa da natureza carnal. Mas por isso que eu disse, o melhor é crer, né? Mas é difícil. Vale? É uma coisa excelente para o ofício de iluminação. Uhum. Então, isso aí tem tudo a ver. E quando Deus ensina, né? Quando Lúcifer desceu, ele faltou humildade, né? Ele se mirar da Deus, ele se exaltou. Então, Jesus, como o senhor falou, e quando Jesus veio, ele se fez humilde numa manjedoura. Ele podia usurpar, né? Uhum. E ser igual a Deus, mas ele quis ensinar os homens que Deus é assim. Verdade. Entendeu? Aprendeu uma lição para aprender. A mesma coisa com Esther, né? Esther, ela se humilhou, Deus, porque a soberba precede a queda, e a pobreza a ruína, né? É. Então, Deus está ensinando desde o princípio, na parte de a paciência, para que isso suportar um do outro, né? Não é verdade? Verdade. Então, irmãos, olha, Esther, ela foi, se apresentou ali, e o rei, então, estendeu o seu cetro, Esther tocou na ponta do cetro, e aí olha como Deus, quando Deus está no negócio, como as coisas são diferentes, né? Em um primeiro momento, Esther estava contando com a possibilidade até de ser morta, né, se ela não fosse recebida pelo rei. Mas, ao buscarem a Deus, e é importante, o Clay falou uma coisa interessante aqui, né? E é importante que a gente tenha em mente que esse buscar a Deus ali não quer dizer que o nosso buscar a Deus vai mudar o que Deus já se propôs a fazer. Está muito mais ligado a nós, né? A nós mesmos. Então, Esther, quando ela foi ali ao rei, o rei estendeu o cetro.
aquele ar de ameaça que tinha ali foi transformado em um ambiente onde o rei fala assim: o que queres, rainha? Até a metade do reino eu te darei. Né? Era um ambiente de ameaça. Após Deus entrar Deus ser convidado para entrar no negócio, aquela ameaça é transformada numa declaração ali. É claro que o rei, isso aí era muito mais uma figura de linguagem, né? Onde o rei assim estava se mostrando disposto a atender aquele pedido. Ele fala até a metade do reino, não necessariamente ele ia transferir a metade do reino, se a pessoa quisesse, mas era apenas uma força de expressão. Inclusive, Herodes também usou essa expressão. Com a filha de Herodias, né? Então era uma força de expressão, Valorizar a pessoa. de valorizar, né? Ele repete várias vezes essa expressão, não. Ah, Repete várias vezes. isso. E aí o rei, exatamente aqui, fazendo valer o que nós vimos no texto áureo aqui em Isaías 64:4, quando diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, esse é o segredo, né? Esse é o segredo, é depositarmos a nossa confiança no Senhor, é esperarmos nele, é entendermos que ele sim é quem tem o decreto, a sentença mesmo final para nós, e não qualquer outro tipo de sentença que a gente lida aí no decorrer da nossa vida. O que a gente mais se depara na nossa caminhada aí são sentenças, né? De várias formas, em vários aspectos, a gente se depara com sentenças. Mas, assim como, repetindo aqui as palavras de Billy Graham, que disse que eu li o último capítulo da Bíblia, o último versículo da Bíblia, eu sei qual é o final, assim também nós precisamos confiar no Senhor, entendendo que Ele já tem tudo traçado, né? Tem tudo traçado no que diz respeito a nós. Vamos aqui para o nosso... Pastor, Diga. interessante, irmãos, eu estava pensando aqui há pouco tempo. Toda vez que Deus quis falar com o governante, ele sempre usava a figura de um profeta. Ou um profeta ou um sacerdote. Já reparou? Teve de Eliseu, de Elias, de Samuel, de Natã. Quando Davi fez aquela besteira, ele chamou Natã e foi lá. Toda vez que Deus queria falar, chamar a atenção, ou uma palavra de conselho, seja lá o que fosse, ele sempre usava a figura clássica de um sacerdote ou de um profeta. Isaías aqui. Isaías também, Ezequias, todos eles. Mas você vai vendo que o caso de Estel, o caso de Ruth, né, ele não podia ter usado um profeta. Eu vou pesquisar isso, até sugerir aos irmãos quem era o profeta contemporâneo da época de Estel. Porque Micaías era contemporâneo de Elias. Uhum. Jeremias me parece que era contemporâneo de Isaías, só que um no Reino do Norte e outro no Reino do Sul. Eu vou até pesquisar isso. Quem era o profeta de Deus na época de Estel. Por quê? É Ageu e a Abacuque, né? Não sei. Aproximadamente. Aí, O autor começou em Neemias ou Esdras, não sei se é contemporâneo. pois é. Aí assim, não tinha como imaginar que tivesse profeta. Por que ele não mandou um profeta lá infernizar os ouvidos de Assuero? Uhum. Né? Aí vai usar uma mulher e a gente sabe que o homem estruturalmente, o homem tem uma tendência natural a dar ouvidos a uma mulher. Aí eu falei 6 casos na Bíblia para quem quiser saber. Adão e Eva. Por que destes ouvidos a tua mulher? Ele joga a causa antes da consequência. Ele apresenta a consequência.
E aí vem a causa, e aí vem 7 consequências. Abraão e Sara se impacientou porque a promessa já estava com 25 anos, né? E mulher de assim. Daí hoje a briga dos judeus e dos árabes. Acabe e Jezabel, um crente que jamais deveria ter casado com uma macumbeira, mas casou. Sansão e Dalila, que foi casar justamente com uma mulher dos inimigos. E o caso de Dalila é muito interessante, porque tem uma arma poderosa que a mulher usa, que homem nenhum aguenta, chama-se chantagem emocional. E ficou lá, você não me ama, oh, eu amo, deixa de encher o saco. Então o negócio que irrita o homem é choro de mulher. E provérbio diz que é como gotejar de uma torneira. Gotejar. Vá dormir com o tic-tac do relógio. Vá dormir com uma torneira. Você tem que se levantar e ir lá. Ela fica assim, olha. Até você fazer. Mas aí só tem um detalhe aqui. Existem mulheres e mulheres. Mas é isso que eu tô querendo Porque dizer. existe a mulher prudente, A sábia. a mulher sábia, a mulher prudente, existe a... A mesma força e capacidade que elas têm para edificar, elas têm para destruir. 4 casos. Miriam e Arão, que Miriam não tinha nada a ver com o chamado de Deus, foi se meter onde não era para se meter, só porque falou de Moisés e pegou a mulher cuxita, ficou 7 dias com lepra. Amã e Zeres. E Amã vai tomar conselho com quem? Com uma mulher indouta, não estou dizendo, irmão, que ninguém deve ouvir mulher, não, isso não quero dizer, não. Como o pastor disse, tem a mulher sábia e tem a mulher tola. Aqui, pegando os 6 casos, 2 foram sábias, mas tem 4 tolas aqui. Vai tomar conselho com uma mulher dele. O que é que ela diz? Homem, faça uma forca. Vai enforcar esse homem. E faça uma forca de 25 côvados. Sabe que a 25 côvados é o poste da Cosete. 12 metros de altura. As forcas normalmente são baixas. Quem é que morre na forca? A mãe, o próprio marido. Então, né? Agora, aí tem outro detalhe aqui. Eu não sou aqui o defensor das mulheres, né? Mas, por exemplo, cada mulher que foi pontuada aí, o homem, ele sucumbiu, né? Por exemplo, quando você fala de Eva e Adão, ele podia ter tomado uma outra postura. Quando você fala de Sara e Abraão, Sara propôs Agar, né? Não, tenha filho. Mas Abraão, na sua convicção, ele poderia falar, não, negativo, Deus prometeu e por aí vai. Então, para cada mulher tola que consegue colocar em prática a sua tolice, tem um homem tolo que dá vazão a essa tolice. Então, Por isso que a cobrança da aliança é sobre Adão. Isso, exatamente. E Adão era o homem da aliança. Não foi enganado. Ela foi. Por isso também que o desejo dela é subordinado ao deles. E outra coisa, no caso de uma mulher... Não pode ser dada lá, viu, amigo? Você não... Você volta para casa, não é dinheiro. Já olhou para trás. Ó, e tem muita mulher rixosa, muita mulher cheia de mimimi, cheia de querer, porque o homem ofereceu um ambiente favorável para alimentar isso nela, né? O homem deu um ambiente favorável. Que, claro, eu não tem não, tudo bem. Mas que existe lugares, né, casamentos, aonde se o homem tivesse um outro posicionamento, muita coisa iria ser refreada, né, da parte da mulher, com certeza. É claro que tem mulher que né, mas a gente não pode aí se excusar, muitas vezes, da responsabilidade do homem como cabeça da família, né? Como cabeça da família, de chamar ali para o seu controle e... Já se foi, né? O segundo toque. Então, irmãos, essa história de Esther mostra
basicamente, a proposta aqui, depois nas outras lições aí nós vamos ter os detalhes de como foi feito toda essa essa armação de Amã, né? Como é que Esté agiu para desfazer tudo isso e trazer o livramento. Isso aí vem, a gente não pode, a gente não quer entrar nessas outras lições, mas eu vejo assim a tônica aqui, o ponto forte dessa lição, justamente no fato de buscar a ajuda de Deus. As coisas começaram a melhorar quando o povo ali, tanto Esté quanto todo o povo, começou a buscar a Deus. Então aí os rumos começaram a tomar uma direção favorável. Isso é, na verdade, um exemplo para nós, um ensino para nós, diante das ameaças que nós vivemos aí. A verdade prática, ela diz o seguinte: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente, né? Então, o que nós vamos fazer quando estivermos diante dos momentos dramáticos da vida? É possível que alguém, mesmo num momento dramático, às vezes sem ter saída, ainda continue acreditando que é possível fazer alguma coisa pelos seus próprios recursos. Esse não aprende. E o segredo aqui é justamente nós aproveitarmos esses momentos dramáticos que são momentos assim que vão passar por nós, por todos nós, independente de quem sejamos, da rainha, do rei, até o mais humilde, todos se depararão com momentos dramáticos da vida. Agora, o que fazer nesses momentos dramáticos? Qual é o nosso posicionamento? E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para nós termos reforçado um conhecimento que já temos, um entendimento que nós já temos, e termos reforçado dentro de nós de que é ao Senhor que nós devemos buscar, né? É dele que vem a orientação, é ele que enxerga para além da curva, é ele que enxerga onde os nossos olhos não conseguem enxergar, é ele que tem as respostas que a gente não consegue dar para as circunstâncias da vida. E aí quando nós buscamos nele como essa fonte, quando nós buscamos nele, aí, queridos, e agimos a partir do que ele nos direciona, a gente vai começar a ver as coisas melhorarem. Agora, se ao invés de, nesses momentos dramáticos, eu correr, né, buscar a presença dele, é claro, como já foi dito aqui pelo Clay, né, existe a prevenção, existe a correção. Eu não tenho que ficar buscando a Deus simplesmente nos momentos dramáticos para corrigir, para poder me ajudar. É muito importante também a questão da prevenção. Independente de qual seja o momento que eu esteja vivendo, é muito importante eu manter, né, eu procurar manter ali a minha ligação, porque muitos momentos dramáticos que eu acabo me envolvendo, eu não me envolveria neles se eu estivesse vivendo a partir de uma orientação de Deus. Então, muitas consequências e muitas dores eu acabo sentindo que eu não precisaria sentir se eu estivesse agindo a partir, né, do que Deus está direcionando. Devemos lembrar que Deus é imutável. Então, esse jejum que ele fala, não é para mudar Deus, Não, é para mudar nós. com certeza. Verdade. E essa questão do jejum é muito... isso aí, irmãos, é um estudo profundo sobre o jejum, qual a nossa postura, né, no jejum, para que na verdade serve o jejum. Tem pessoas que acham que o simples fato de jejuar já garante ali né, um resultado, mas o jejuar é simplesmente uma preparação em nós, uma preparação para que a gente possa levar a nossa causa, né, diante de Deus. Vamos lá, os irmãos estão